Na cidade foram descobertos vestígios de uma antiga civilização que podem mudar nossa visão do passado. Imagine uma vasta planície onde a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. Não é apenas quente, é um lugar onde a vida luta por cada gota de água. Na Namíbia, na planície do Namibe, ao longo de 30 milhões de anos, se formaram as dunas mais antigas do planeta, com até 400 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. As dunas aqui são pintadas de vermelho e laranja devido ao ferro na areia, criando um contraste impressionante com os céus azuis profundos. Talvez você não saiba, mas nessa região habitam espécies raras de animais, como elefantes do deserto e rinocerontes pretos que se adaptaram a condições extremas. E o que é ainda mais surpreendente? Nessa planície, você pode encontrar plantas que conseguem sobreviver sem água por vários anos. Por exemplo, plantas sempre verdes, como a Welwitschia mirabilis, podem viver até 2.000 anos e suas folhas podem crescer até 30 metros de comprimento. E agora começa o verdadeiro absurdo. Na planície do Namibe, também há os maiores cânions do mundo, formados por rios que corriam em tempos antigos. Esses cânions atingem profundidades de 300 metros e atraem turistas de todo o mundo. Imagine-se de pé na beira desse cânion com uma vista impressionante sobre as camadas antigas da Terra, que contam histórias de milhões de anos atrás. Esses desenhos não são apenas pinturas, mas uma história inteira gravada na pedra. Imagine uma cachoeira subaquática que, na verdade, não é uma cachoeira, mas uma ilusão óptica. Na Maurícia, esse fenômeno cria a impressão de que a água está caindo rapidamente de um penhasco. Mas isso é apenas uma mistura de areia, argila e água do mar que desce ao fundo do oceano, criando um efeito visual único. Você sabia que é interessante? Essa sistema de cachoeiras subaquáticas está localizada nas margens da ilha e tem uma largura que chega a quase 30 quilômetros. A profundidade dessas cachoeiras pode atingir até 100 metros, tornando-as visíveis até mesmo do alto de um avião. Mas isso ainda não é o mais estranho. Quando você olha para essas cachoeiras do alto, elas parecem reais, mas na verdade são apenas uma ilusão criada pela luz e pelas partículas na água. Agora imagine isso. As correntes subaquáticas que formam esse efeito são parte de um ecossistema mais amplo que sustenta a vida nos recifes de coral. Esses recifes, por sua vez, são o lar de muitos habitantes marinhos, incluindo espécies raras de peixes e moluscos. Se você achava isso incrível, espere só. Estudos mostram que fenômenos semelhantes podem ocorrer em outros lugares do mundo, mas nenhum deles é tão impressionante quanto na Maurícia. Esse bosque de pedra é protegido pela Unesco e faz parte de um parque nacional onde pesquisadores continuam a descobrir novas espécies e ecossistemas únicos que impressionam a imaginação. Imagine um espaço onde a areia se estende por milhões de quilômetros quadrados e a temperatura na sombra pode atingir 50 graus Celsius. O deserto do Saara, a maior e mais quente do planeta, abrange 11 países, incluindo o Egito, a Argélia e a Líbia.
Mas não é apenas um deserto. Em sua extensão, há oásis onde, sob o sol abrasador, se escondem fontes de água, como joias preciosas. Esses oásis podem sustentar a vida em um raio de centenas de quilômetros e, às vezes, se tornam verdadeiros centros de comércio, ligando antigas rotas de caravanas. E o que é ainda mais impressionante, no Saara, há lugares onde as dunas atingem até 150 metros de altura e se movem a uma velocidade de até 300 metros por ano, como organismos vivos submetidos aos ventos. Essas grandes ondas de areia podem alterar o paisagismo em questão de anos, e os cientistas ainda estudam como exatamente elas se formam. E agora, imagine que o Saara já foi verde. Durante milhares de anos, essa região foi coberta por gramíneas e florestas, e seus rios eram habitados por peixes. Restos de animais antigos, como crocodilos e hipopótamos, são encontrados nas areias, e sua idade ultrapassa 10.000 anos. E o que é ainda mais intrigante, na extensão do Saara está localizado um dos maiores acúmulos de antigos desenhos rupestres do mundo, datados de mais de 6.000 anos. Essas imagens contam sobre a vida das pessoas que um dia viveram nesse clima rigoroso, e suas histórias continuam a fascinar os arqueólogos. Alepo, uma cidade com uma história que se estende por mais de 8.000 anos. Sim, você não ouviu errado. É uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do planeta. Suas ruas lembram não apenas os comerciantes de especiarias, mas também grandes conquistadores. Imagine muralhas de fortaleza com vários metros de espessura que protegiam os moradores de incursões. Essas muralhas, construídas no século XII, ainda impressionam com sua grandiosidade, têm mais de 2 quilômetros de comprimento. E dentro dessas muralhas, há mesquitas, igrejas e edifícios históricos que contam sobre a diversidade de culturas que se entrelaçaram aqui ao longo dos séculos. Mas isso não é tudo. Alepo se tornou um importante nó comercial devido à sua localização estratégica entre Oriente e Ocidente. Quantos produtos passaram por seus mercados? Por exemplo, o famoso sabão de Alepo, feito de azeite de oliva e bagas de lauro, ainda atrai compradores de todo o mundo. E aqui começa o verdadeiro caos. Você sabia que em Alepo fica um dos maiores mercados do mundo? Sua área é de mais de 30.000 metros quadrados e está cheia de ruas estreitas, onde é fácil se perder entre os aromas das especiarias e os sons da música oriental. Ao longo de sua longa história, Alepo passou por muitas guerras e destruições, mas seu espírito não foi quebrado. A reconstrução da cidade se tornou um símbolo de esperança para seus habitantes. Por exemplo, em 2020, começou uma grande reconstrução do centro histórico, o que despertou grande interesse entre turistas e historiadores. Este lugar continua sendo objeto de estudos, pois os arqueólogos encontram novos artefatos a cada dia. A preservação desse lugar único se torna cada vez mais importante, pois as mudanças climáticas ameaçam sua existência. A Montanha da Mesa em Cape Town não é apenas um objeto natural, mas uma verdadeira sensação geológica.
A altura dessa montanha plana chega a 1.100 metros e sua superfície é do tamanho de 30 campos de futebol. Imagine estar em uma mesa gigante, cercada por nuvens que envolvem a montanha, criando uma visão hipnotizante. Todos os anos, a Montanha da Mesa atrai mais de 1 milhão de turistas que desejam subir até seu cume. É interessante notar que aqui se podem encontrar mais de 90 espécies de plantas, algumas das quais não existem em nenhum outro lugar do planeta. Este lugar se tornou o lar de uma flora única que cresce em condições ideais para sua sobrevivência. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha vivem espécies raras de animais, como leões marinhos cinzentos e até babuínos. O que impressiona ainda mais é que nesta região foram registrados mais de 700 tipos de aves, e muitas delas são migrantes. Agora, imagine que a Montanha da Mesa faz parte de um dos parques nacionais mais antigos do mundo. Este parque foi fundado em 1938 e ocupa uma área de mais de 15.000 hectares. Cada canto desta montanha está cheio de mistérios e histórias. Por exemplo, em suas profundezas foram encontrados vestígios de antigos seres humanos que deixaram suas marcas nas pedras. É importante notar que alguns desses desenhos têm mais de 6.000 anos, mas o que realmente impressiona é que a Montanha da Mesa é uma das 7 maravilhas naturais da África do Sul. Sua forma e majestade inspiram artistas e poetas, e suas imagens estão registradas em inúmeras fotografias. Este lugar não só atrai turistas, mas também serve como um importante centro de pesquisa para cientistas que estudam ecossistemas e a biodiversidade biológica. Imagine um lugar onde a temperatura pode atingir 50 graus Celsius e o paisagismo é semelhante a outro planeta. Este é o Danakil, um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, localizado na Etiópia. Aqui, a apenas 120 metros abaixo do nível do mar, estão fontes geotérmicas únicas com lagos ácidos brilhantes, que emitem cores vermelhas e verdes. Você sabia que aqui está um dos campos vulcânicos mais ativos do mundo? O vulcão Erta-Ale tem uma erupção contínua desde o século 17 e seu cráter, com cerca de 30 metros de profundidade, está constantemente fervendo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região, há lagos salgados onde a concentração de sal na água atinge 30%, tornando-os alguns dos lagos mais salgados do planeta. Agora, imagine que pessoas vivem nesse clima rigoroso. O povo Afar vive aqui, adaptando-se às condições extremas. Seu modo de vida inclui a extração de sal dos lagos salgados e o comércio com outras regiões. Além disso, eles são conhecidos por seu estilo de vida tradicional, que inclui a criação de camelos e a pecuária nômade. Mas isso não é tudo. No Danakil também há vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos encontraram fósseis de animais gigantes, incluindo elefantes e outros animais que outrora habitavam essa região. Nos últimos décadas, os glaciares do Kilimanjaro estão diminuindo em 30 metros por ano, e o processo de derretimento pode levar a desaparecimento desse espetáculo impressionante nos próximos anos. O mosteiro de Debre Damo não é apenas um edifício religioso.
Ele está localizado a cerca de 2.000 metros de altitude e é acessível apenas por uma escada de corda com 77 degraus. Imagine os peregrinos escalando essa altura, superando o medo e a fadiga em nome da fé. Este local foi fundado no sexto século pelo monge Abba Stephanus, que escolheu essa rocha inacessível para a solidão e a oração. Interessantemente, o mosteiro se tornou um centro de aprendizado e cultura, preservando muitos manuscritos antigos e ícones únicos. Você sabia que aqui se encontram afrescos que datam do século XIX e retratam cenas da vida de Cristo? Mas isso não é tudo. O mosteiro de Debre Damo é conhecido por seu ritual incomum. Anualmente, milhares de fiéis de todo o país se reúnem para uma festa. Eles acreditam que as orações ditas nessas paredes sagradas têm um poder especial. Mas o que é ainda mais impressionante? Na propriedade do mosteiro existe um ecossistema único, onde habitam aves raras, como o abutre etíope, listado na lista vermelha. Isso torna Debre Damo não apenas um patrimônio espiritual, mas também natural da Etiópia. Enquanto você pensa sobre o que é escalar até o topo, saiba que o mosteiro guarda segredos que nem os mais experientes pesquisadores conhecem. Agora imagine que em condições tão extremas, não apenas microalgas, mas também bactérias conseguem sobreviver. Essas bactérias têm habilidades únicas de sobrevivência que os cientistas ainda estão estudando. Imagine uma cachoeira que abriga uma cidade inteira. A Cachoeira Vitória, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das mais largas do mundo. Sua largura é de 1.700 metros. Isso significa que se você resolvesse atravessá-la de largura, precisaria de mais de 32 campos de futebol para cobrir toda a sua força. Quando a água cai de uma altura de 50 metros, cria uma força tão grande que nuvens de névoa d'água sobem até uma altura de 100 metros. Isso, literalmente, cria um clima próprio ao redor da cachoeira, que pode ser visto de longe. Sabia que quando o vento sopra na direção certa, você pode sentir a chuva, mesmo estando a vários quilômetros de distância da cachoeira? Mas isso ainda não é tudo. A água, ao cair, cria ecossistemas únicos, onde vivem espécies raras de animais e plantas. Por exemplo, nas proximidades da cachoeira, você pode encontrar orquídeas raras que florescem apenas nesse clima. E agora, imagine que na cachoeira existem mais de 12 cânions, formados ao longo de milhares de anos pela erosão. Cada um deles tem uma forma e tamanho únicos, tornando esse lugar um verdadeiro museu natural. E o mais incrível de tudo, a ilha é lar de uma das espécies mais raras de cactos, que conseguem sobreviver em condições de extrema seca, alcançando até 2 metros de altura. Imagine uma alameda onde as árvores crescem até uma altura de 30 metros e seus troncos têm a espessura de um pequeno ônibus. Isso não é apenas uma paisagem bonita, é a Avenida dos Baobás, em Madagascar, um lugar que parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Essas árvores majestosas, conhecidas como baobás, podem viver até 1000 anos, e seus frutos lembram grandes cocos,
mas com um sabor extremamente ácido. Dentro do tronco há uma substância esponjosa que pode reter água, tornando-os verdadeiros reservatórios de água em condições áridas. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Os baobás florescem apenas à noite e suas flores desabrocham por algumas horas, atraindo polinizadores noturnos como morcegos. Esse processo é tão único que, em algumas culturas, as flores dos baobás são consideradas símbolos de sabedoria e longevidade. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Ao redor da Avenida dos Baobás, há pequenas aldeias onde os moradores locais utilizam essas árvores para fabricar medicamentos tradicionais e materiais de construção. Pesquisas científicas mostram que os baobás contêm até 30% de vitamina C, o que os torna úteis não apenas para a saúde, mas também para a economia da região. Todo ano esse lugar atrai milhares de turistas, e não apenas por causa das paisagens pitorescas. Mais de 30 espécies de animais e plantas dependem da ecossistema criado ao redor desses gigantes. E o mais incrível é que o Boulders é o único lugar no continente onde é possível observar de perto os pinguins africanos em seu habitat natural. Na altura de 5.800 metros, você pode se deparar com um dos climas mais peculiares do planeta, o Monte Kilimanjaro, que se ergue majestoso sobre as planícies africanas, é uma verdadeira enigma climático. Quase 30% de sua superfície está coberta por neve eterna, apesar do calor tropical ao redor. Mas isso não é o mais estranho. Nas encostas da montanha, você pode encontrar mais de 800 tipos de plantas, incluindo árvores híbridas raras que crescem apenas ali. Imagine uma floresta onde cada árvore pode atingir 30 metros de altura e parecer um guarda-chuva verde, protegendo do sol escaldante. E isso não é apenas um cenário para turistas. Essas plantas se adaptaram a condições extremas, preservando água e nutrientes. Agora, imagine isso. A uma altura de aproximadamente 4.000 metros, a temperatura pode cair para menos 10 graus Celsius, mesmo no auge do verão. Como os seres que vivem ali sobrevivem em condições tão contrastantes? Nessa ecossistema único, habitam animais raros, como búfalos negros e leopardos, que caçam em altitudes onde o ar é rarefeito. Pode parecer incrível, mas o Kilimanjaro não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira ecossistema, onde qualquer mudança climática pode ter consequências catastróficas. Mas isso ainda não é tudo. Nessa planície também estão os vestígios de antigos seres humanos que deixaram seus instrumentos de trabalho com idades de até 100.000 anos. Imagine uma ilha onde as montanhas se precipitam abruptamente no oceano e as florestas tropicais escondem segredos que ninguém suspeita. Santo Antão não é apenas uma ilha, mas um verdadeiro tesouro da natureza. A altura de suas montanhas mais altas alcança quase 1.200 metros, e em seus declives crescem plantas que não se encontram em lugar nenhum do mundo. Mas isso ainda não é tudo. Em Santo Antão existe um ecossistema único, onde vivem espécies raras de aves e animais. Já ouviu falar da sapo branco? É uma anfíbia extraordinária que pode mudar de cor de acordo com o ambiente ao seu redor.
Seus tons vibrantes atraem a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Todo ano, na ilha, ocorre um festival que reúne moradores locais e turistas que desejam ver danças tradicionais e ouvir melodias únicas. A música aqui é tocada em instrumentos feitos de materiais reciclados e tem raízes na cultura africana. E agora, imagine isso: em Santo Antão também está um dos maiores desfiladeiros do mundo, com uma profundidade que ultrapassa os 700 metros. Nesse desfiladeiro, além de paisagens deslumbrantes, há flora exótica que atrai botânicos. E o mais incrível de tudo? É impressionante, mas na ilha foram registrados mais de 300 tipos de aves, das quais 14 estão em risco de extinção. O Parque Nacional Serengeti não é apenas uma vasta extensão de terra, mas uma verdadeira ecossistema com uma área de aproximadamente 4 milhões de hectares, onde habitam mais de 2 milhões de animais migratórios. Imagine manadas de gnus e zebras cruzando as savanas, como rios vivos em busca de água e alimento. Mas isso não é tudo. O Serengeti é famoso por sua fauna incrível, incluindo leões, leopardos e guepardos. Cerca de 125 espécies de mamíferos habitam este parque. E todos os dias ocorre uma verdadeira tragédia de sobrevivência. Por exemplo, você sabia que uma família de leões pode ter até 14 indivíduos caçando presas? Agora, imagine que nesse lugar sagrado, a natureza mesma controla os processos. Incêndios, chuvas e migrações de animais criam um ciclo contínuo de renovação. Durante a temporada de chuvas, que dura apenas alguns meses, toda a terra se enche de vida e os pequenos grãos se transformam em gramíneas densas, capazes de crescer até 2 metros de altura. Todo ano no Serengeti ocorre um dos maiores fenômenos naturais: a grande migração. Não é apenas um deslocamento de animais, mas um verdadeiro espetáculo quando as manadas cruzam rios cheios de crocodilos. Interessante é que nesse processo participam cerca de 2 milhões de gnus, atraindo milhares de turistas de todo o mundo. Você sabia que o parque foi fundado em 1930 e se tornou uma das primeiras áreas protegidas da África? Todos os anos eles criam instalações incríveis que se encaixam perfeitamente na atmosfera única do local. Imagine uma estrutura visível do espaço e que lembra um olho gigante, abrangendo 30 quilômetros de diâmetro. Esta é a estrutura de Richat, conhecida como Olho do Saara, e está localizada na região de Adrar, na Mauritânia. Mas o que é essa formação natural e como ela se formou? Parece incrível, mas o Olho do Saara não se formou devido a um impacto de meteorito, como muitos poderiam pensar. Na verdade, é resultado de uma erosão de milhares de anos, que expôs camadas de rochas, criando uma estrutura circular. Essas camadas incluem vários tipos de rochas, ígneas, metamórficas e sedimentares, com uma idade de quase 600 milhões de anos. E aqui é que a coisa fica realmente surreal. No centro dessa estrutura, há uma colina redonda que parece completamente isolada das dunas ao redor. Essa colina, com cerca de 40 metros de altura, formou-se devido a rochas mais resistentes à erosão, que sobreviveram enquanto materiais menos resistentes
foram levados embora. Já pensou nos segredos que esses lugares podem guardar? Mas isso não é tudo. A estrutura de Richat atrai não apenas geólogos, mas também aventureiros de todo o mundo. Aqui vêm pesquisadores para estudar não apenas a estrutura, mas também os ecossistemas ao seu redor, que estão cheios de plantas e animais únicos. E o que é ainda mais impressionante? Todo ano, o Sossusvlei atrai milhares de turistas que desejam ver essa maravilha da natureza. Mas poucos sabem que esse parque também é lar de mamíferos e aves únicas, adaptados à vida no deserto. No litoral sul da África, existe uma praia que parece estar adornada com pedras de esmeralda. É o Boulders. Mas e se eu disser que aqui não vivem apenas aves marinhas, mas sim verdadeiros pinguins? Sim, exatamente. Mais de 2.000 pinguins africanos habitam essa praia e seu número continua a crescer. Imagine só, areia macia, sol quente e pinguins andando tranquilamente entre os turistas, como se fosse seu lar. Esses pinguins têm uma plumagem preta e branca, que os ajuda a se camuflar na água enquanto caçam peixes. E o que mais é intrigante? Essas aves podem mergulhar até 30 metros de profundidade em busca de comida. Mas isso não é tudo. O Boulders possui um ecossistema único. Aqui crescem plantas raras, adaptadas ao clima local. Por exemplo, você pode ver vegetação que consegue sobreviver a níveis altos de salinidade, tornando essa praia um verdadeiro oásis no meio do deserto. Você já se perguntou como esse ecossistema se formou? O segredo está no fato de que a praia é protegida de ondas e ventos fortes, graças a seus grandes blocos de pedra que criam condições ideais para a vida de muitos tipos de seres. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A temperatura da água nessa região varia de 12 a 20 graus, o que é perfeito para pinguins e outros habitantes marinhos. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para ver essa praia única. No local foram encontrados vestígios de civilizações antigas que utilizavam essas terras para seus fins. As tecnologias exatas que eles usavam continuam sendo um mistério. Na ilha de Socotra, localizada na costa do Iêmen, crescem mais de 300 tipos de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Imagine como é o aspecto de uma árvore-dragão, com até 25 metros de altura, com uma copa ramificada em forma de guarda-chuva, lembrando algo de filmes de ficção científica. Mas isso não é tudo. A ilha é o lar de um dos animais mais estranhos, o lagarto de Socotra, que pode atingir 1 metro de comprimento e possui uma cor vibrante, como se tivesse sido pintado por artistas. Esses lagartos caçam insetos usando seus dentes afiados para capturar a presa. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Na Socotra, encontram-se caixas com sementes que podem manter sua vitalidade por até 300 anos. Isso significa que as plantas podem sobreviver até mesmo às condições mais severas. A Socotra também é considerada uma das áreas mais isoladas do planeta. As águas ao redor estão cheias de recifes de coral que se estendem por mais de 300 quilômetros, criando condições ideais para a vida marinha.
Esses recifes não apenas sustentam a ecossistema, mas também protegem a ilha das ondas fortes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A ilha é um patrimônio mundial da Unesco e, ao mesmo tempo, suas ecossistemas estão ameaçados devido às mudanças climáticas e à atividade humana. Uma das características raras, mas importantes, desse lugar é que muitos dos moradores locais ainda seguem um estilo de vida tradicional, baseado na pesca e na agricultura. Por exemplo, dentro dele está guardado o Arca Sagrada, ao qual apenas os eleitos têm acesso. Alexandria não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro tesouro de história. Sabia que, em algum momento, ela abrigava um dos 7 maravilhas do mundo, o Farol de Alexandria, com 100 metros de altura? Sua luz era visível a 30 quilômetros de distância e sua construção era considerada uma obra-prima da engenharia antiga. Cada pedra dessa cidade está impregnada de lendas. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que já foi a maior do mundo, guardava mais de 700 mil rolos. Esses rolos continham o conhecimento da antiguidade e muitos deles ainda são mistérios não desvendados. Mas isso não é tudo. Dentro da biblioteca, cientistas se reuniam para discutir filosofia e matemática. E você sabe quem realmente mudou o mundo? Euclides, que desenvolveu a geometria, que se tornou a base para muitas descobertas científicas. Agora imagine que em Alexandria também havia um templo dedicado à deusa Ísis, tão majestoso que suas colunas alcançavam 20 metros de altura. Esse templo era o centro da vida religiosa e atraía peregrinos de todo o Mediterrâneo. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Alexandria, havia sociedades secretas que estudavam astronomia e alquimia, e seus conhecimentos muitas vezes iam além da percepção comum. Esses cientistas desenvolviam conceitos que antecipavam seu tempo, e algumas de suas ideias encontraram eco nas obras de grandes pensadores, como Platão e Aristóteles. Alexandria ainda guarda muitos segredos, e os cientistas continuam a fazer descobertas que mudam nossa compreensão dela. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, pois ainda há muitos mistérios esperando para serem descobertos. Imagine a deserto do Namibe, onde você pode ver árvores antigas, paradas mortas em meio a um cenário desolado. Em Dead Valley, que está no coração dessa região, você pode encontrar restos de árvores com cerca de 900 anos, mas que não crescem há muitos anos. Essas árvores, com até 30 metros de altura, parecem estar petrificadas no tempo, com seus troncos negros contrastando com a areia branca. Mas como elas chegaram aqui? Descubra que, quando o clima dessa área mudou, o rio Zandvlei secou, deixando as árvores sem água. E aqui começa algo realmente estranho. Algumas dessas árvores mantiveram sua forma, preservando padrões claros na casca que ainda podem ser vistos hoje. Em alguns lugares, você pode ver como suas raízes, como mãos, se estendem para a terra em busca de vida. E o que é ainda mais impressionante? Cientistas acreditam que essas árvores podem se tornar um símbolo da resiliência da natureza. Elas sobreviveram em condições onde a temperatura pode ultrapassar 40 graus Celsius.
E isso não são apenas números. Na verdade, a vida aqui está na linha. E agora, imagine isto. Ao redor de Deadvley estão algumas das dunas mais altas do mundo, com até 200 metros de altura. Sua areia vermelha cria um contraste incrível com a terra branca onde estão as árvores mortas. Essas dunas foram formadas ao longo de milhões de anos e sua forma muda a cada sopro de vento. E o mais impressionante de tudo, por exemplo, arqueólogos encontraram restos de um antigo farol no fundo do mar, o que confirma que a cidade não era apenas um centro cultural, mas também estratégico. A altura da pirâmide de Quéops é de 146 metros, tornando-a a pirâmide mais alta do mundo por mais de 4.000 anos. Mas ela não é apenas uma estrutura imensa. Sua base ocupa uma área equivalente a 2 campos de futebol, e para sua construção foram necessários mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Imagine que para erguer essas obras colossais, os construtores utilizaram tecnologias que ainda não conseguimos compreender completamente. Por exemplo, muitos pesquisadores acreditam que eles usaram um sistema de rampas inclinadas com até 1,5 km de comprimento para içar as pedras até a altura. Essa hipótese levanta questões sobre o quão avançadas eram suas habilidades engenhosas. E o mais interessante, no complexo da pirâmide, além da própria pirâmide de Quéops, existem outras 2 pirâmides, supostamente construídas para seus filhos. Essas pirâmides de Quéfren e Miquerinos também guardam seus segredos, incluindo câmaras internas únicas que ainda geram debates entre os arqueólogos. E o que é ainda mais intrigante? Dentro das pirâmides foram encontrados restos de artefatos antigos que poderiam pertencer não apenas aos faraós, mas também a pessoas comuns, o que questiona as representações tradicionais da sociedade egípcia antiga. E o que é ainda mais impressionante, dentro da pirâmide de Quéops há uma grande galeria com quase 30 metros de comprimento, que possivelmente servia para rituais relacionados à vida após a morte. Interessantemente, foi aqui que foram encontrados alguns dos primeiros vestígios de atividade humana, datados de mais de 100.000 anos atrás. O Lago Natron, na Tanzânia, impressiona com suas propriedades incomuns. Sua temperatura pode alcançar 60 graus Celsius. Imagine água tão alcalina que seu pH atinge 14. Isso torna o lago um dos lugares mais extremos do planeta, onde apenas os organismos mais resistentes conseguem sobreviver. Mas isso ainda não é o mais estranho. As microalgas que habitam o lago tingem a água de um vermelho vivo, criando uma visão que pode ser comparada a uma paisagem marciana. Quando você olha para o lago, é como se estivesse vendo um grande tapete vermelho estendido na terra. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O Lago Natron se tornou um local onde se encontram os restos de aves, como flamingos. Quando elas caem na água, seus corpos são cobertos por minerais e se transformam em estátuas de sal que parecem vivas, mas estão petrificadas para sempre. Essas estátuas se tornam verdadeiros artefatos da natureza.
E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Natron é cercado por vulcões e está localizado em uma zona de atividade tectônica ativa. Além disso, a água está tão saturada de minerais que é impossível ficar nela por muito tempo. É como se você mergulhasse em uma solução fervente que pode causar queimaduras. Interessante é que o nível de água no lago varia com as estações. Durante o período seco, a área do Natron diminui, deixando atrás de si formações cristalinas que brilham ao sol como joias. Esses cristais de sal formam verdadeiras esculturas naturais que atraem turistas de todo o mundo. Alguns cientistas acreditam que esse fenômeno pode até mudar ao longo do ano e com as marés, tornando-o verdadeiramente vivo e mutável. Imagine um bosque onde, em vez de árvores, há picos afiados de pedra, alcançando até 60 metros de altura. Isso não é apenas uma fantasia, mas uma realidade. O Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, que impressionará até mesmo os mais experientes viajantes. Essas formações de karst parecem ter sido esculpidas por um gigante com uma faca, processos geológicos complexos que ocorreram ao longo de milhões de anos levaram à criação dessas formas únicas. A água e o vento lavam as rochas moles, deixando apenas as estruturas de calcário duras, que lembram um bosque de pedra. Mas isso ainda não é tudo. Nesse bosque de pedra, vivem espécies raras de animais, como lêmures e aves únicas, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Sabe o que acontece quando a chuva cai sobre esses picos afiados? A água forma riachos e cachoeiras incríveis que descem lavando as árvores de pedra. Isso cria um espetáculo impressionante que atrai não apenas turistas, mas também cientistas de todo o mundo que buscam desvendar os mistérios desse lugar. Mas isso ainda não é o mais estranho. O ecossistema único do Tsingy de Bemaraha sustenta uma grande variedade de espécies que se adaptaram à vida em condições extremas. Por exemplo, algumas plantas desenvolveram raízes especiais que conseguem crescer através das fendas nas pedras para alcançar a água. E o mais incrível, e você não vai acreditar, mas aqui são registrados mais de 50 avistamentos de golfinhos que nadam nas águas ao pé da montanha, todas as semanas. A White Desert. No Egito, não é apenas areia e pedras. Aqui estão localizadas enormes esculturas calcárias, criadas pela natureza, que parecem ter sido esculpidas por um artista. Imagine formações brancas de até 30 metros de altura, cortando os vastos espaços de areia. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região, chove apenas cerca de 10 milímetros de precipitação por ano, tornando-a uma das áreas mais secas do planeta. E o mais interessante, apesar disso, na desertificação, é possível encontrar oásis onde crescem palmeiras e outras plantas, como se, por magia, sobreviverem em condições tão rigorosas. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? No deserto branco, foram encontrados restos de antigos seres marinhos, como moluscos e conchas, que viviam aqui há milhões de anos, quando esta região era o fundo do oceano. Essas descobertas mostram o quanto a história deste local foi dinâmica.
Imagine como era este lugar quando aqui nadavam gigantescos répteis marinhos de até 10 metros de comprimento. Cientistas afirmam que essas descobertas podem ajudar a entender como ocorreram as mudanças climáticas e ecossistemas na região ao longo do tempo. E por fim, você não acreditará, mas no Deserto Branco também ocorre um festival de artes alternativas, atraindo artistas e músicos de todo o mundo. A Cachoeira Vitória é lar de espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, incluindo peixes raros e insetos únicos. O Sossusvlei, no Parque Nacional Namib-Naukluft, é um lugar onde as dunas podem atingir até 100 metros de altura. Imagine dunas pintadas em tons vibrantes de laranja e vermelho que brilham ao sol como se fossem ondas de fogo. Mas o que realmente impressiona é que aqui está um dos lagos mais antigos do mundo, que conseguiu manter sua beleza graças às raras chuvas e a um ecossistema adaptado a condições extremas. Existe até uma espécie de vegetação chamada acácia espinhosa, que sobrevive nesses ambientes, absorvendo umidade do ar. E o que é ainda mais fascinante, aqui você pode encontrar fósseis de árvores antigas que morreram milhões de anos atrás, como se contassem a história de como o clima e o paisagismo mudaram. Essas árvores, com até 30 metros de altura, faziam parte de uma floresta verde que agora desapareceu. No Sossusvlei, você pode ver um fenômeno em que, quando o sol nasce, as sombras das dunas criam contrastes tão marcantes que parece estar em outro mundo. É difícil de acreditar, mas o vento pode transportar areia por até 500 metros, criando novas formas de dunas todos os dias. E ainda mais um fato interessante. Nessa região vivem espécies raras de animais como os elefantes do deserto, que podem percorrer até 100 quilômetros na busca por água. Isso não é apenas sobrevivência, é uma verdadeira luta pela existência nos mais severos ambientes do planeta. Tribos locais, como os San, usaram essa região como caça, deixando vestígios de sua cultura nesse ambiente cruel, mas belo. Tazilim Adjer não é apenas uma cordilheira, é uma verdadeira tesouro de mistérios antigos. Imagine um platô que se eleva a mais de 1000 metros, com paisagens onde as rochas parecem figuras gigantescas esculpidas na pedra. Você sabia o que encontraram lá? Mais de 15.000 pinturas rupestres, algumas das quais datam de mais de 10.000 anos. Esses desenhos representam não apenas animais, mas também pessoas caçando búfalos selvagens e cenas que parecem vivas, como se você estivesse assistindo a um filme na televisão. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesse platô, arqueólogos encontraram vestígios de plantas e animais que indicam que, outrora, ali reinava um verdadeiro paraíso, clima úmido e vida abundante. Enquanto hoje esses lugares são dominados por desertos, outrora por aqui se encontravam antílopes, elefantes e até mesmo hipopótamos. E agora imagine essa coisa. Cientistas acreditam que nessas terras, outrora, existiam civilizações inteiras que deixaram após si construções misteriosas de pedra. Algumas dessas construções têm tamanhos comparáveis a casas modernas. Essas antigas construções poderiam ter servido como objetos cultuais ou até mesmo observatórios. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
As formações geológicas únicas de Tassili Ager se tornaram a fonte de inspiração para inúmeras lendas e mitos dos povos locais. Por exemplo, uma dessas lendas fala de um gigante que vivia entre essas rochas e guardava os segredos da natureza. E o que mais impressiona? Aqui estão os vestígios das formas mais antigas de arte que mostram que a humanidade buscava expressão muito antes das civilizações conhecidas.